Olá pessoal, tudo bom? A gente aqui está para gravar mais um vídeo de uma solicitação sobre um assunto de como fazer quando os pais divergem em relação à educação dos filhos. Vê, é um assunto bem amplo, tá? A gente vai tentar dar algumas dicas, mas em primeiro lugar eu gostaria que você entendesse que divergências, né, entre maridos e esposas, elas vão sempre acontecer, porque como a gente veio de lares diferentes, criação diferentes, né? Talvez formas de pensar diferentes. Então, a partir do momento que você une duas cabeças, duas formações, isso vai trazer um pouco de transtorno, de divergência da forma de pensar. E em relação aos filhos, não seria diferente. Agora, quais são os pontos que a gente deve levar em consideração, tá? Primeira coisa, qual é a prioridade nesse caso? Quem é que está sendo prioritário? É o filho ou a minha opinião? Porque o que acontece muitas vezes é que o filho acaba se tornando o ponto de disputa entre o pai e a mãe. Né? Se eu estou chateada, ou se eu estou em pé de guerra, ou se eu estou competindo com meu esposo ou a minha esposa, muitas vezes o filho se torna esse ponto, né? Eu quero atingir um e vou usar meu filho para tentar mostrar quem é mais forte, né? E aí o filho acaba deixando de ser prioridade. Então, aquilo que eu estou fazendo está sendo prioridade. Meu filho está sendo a prioridade nesse assunto. Se ele está sendo a prioridade, eu vou sentar, vou conversar, né, tranquilo, vou ver se aquilo que eu estou querendo para ele está sendo prioritário, está sendo benéfico para ele, ou está sendo simplesmente uma questão de opinião minha. E a partir desse momento, né, de forma bem distante, né, saindo da situação, eu vou tentar avaliar qual é a melhor coisa ali para o meu filho. E se você não estiver conseguindo fazer isso, né, eu sempre costumo dizer que é bom ouvir uma terceira pessoa que seja comum na relação, né, que os dois gostem, que os dois confiem, para que vocês possam chegar a um denominador comum. Outro ponto, queridos, nunca discutam na frente dos meninos. Eu sei que é difícil, tá? Às vezes a gente já sabe essa regra de có e salteado, mas às vezes a gente não consegue conter e acaba discutindo e discordando na frente da criança. Isso é péssimo, né? Porque aí a criança já está vendo que os dois, né, não estão concordando e principalmente por causa dele. Não tem como a gente se aprofundar aqui, né, nessas questões. A gente pode até depois tentar fazer uma live sobre isso. Outro ponto é a questão da discordância e a questão de um desautorizar o outro na frente da criança. Ou do juvenil, né? Não é aconselhável, tá? Não façam isso, conversem entre vocês, mas a partir do momento que um desautoriza o outro, a criança já percebe, né, que tem coisa errada aí, que um tá brigando com o outro por causa dela, está desautorizando, então ela não vai respeitar nenhum dos dois, tá? E outra coisa, veja, a forma que você educa teu filho tem muito a ver. Tem pessoas que educam o filho através do medo. E isso não é o aconselhável, não é o apropriado. Por quê? Porque a criança, ela só vai ter medo até uma certa idade. Depois que essa criança cresce e ela começa a perder o medo, ela vai fazer tudo que ela não fazia no período em que ela estava com medo. Então, o ideal é você educar a sua criança, ensinar a tua criança a ter respeito por você, tá? E não medo. Então, fica aí essas dicas para vocês e aí a gente se vê depois numa live sobre esse assunto.
tá bom? Um abraço.